apresentação de Filipão no Grêmio. Vamos ver, deixa o teu like, te inscreve. Vem, Filipão! Desfecho da temporada não seja o mesmo. Obrigado. Boa tarde. Bem, eu não posso enumerar para ti os erros, porque se eu enumerar para ti os erros, eu estarei colocando uma situação aqui bem diferente da que nós conversávamos entre a parte diretiva e a parte que estava na Casa Mata, que no caso era eu o treinador. Nós temos alguma semelhança, porque nós estávamos e passamos muito tempo na zona de rebaixamento em 2021 e depois saímos e voltamos. Uma coisa que é diferente, algo pequena, é que nós estamos apenas na 6ª rodada e ainda existem 30 rodadas para serem jogadas e uma série de detalhes que podem ser modificados com a mudança da parte técnica, principalmente por parte dos nossos jogadores, e que colocará o Grêmio dentro dos seus objetivos. Nós sabemos o que é ter uma permanência muito seguida ou por muito tempo na zona de rebaixamento em relação a alguns atletas que nós possuíamos naquela oportunidade. Não sabemos o perfil, eu não conheço o perfil dos jogadores atualmente, mas creio que pelo perfil do clube, pela forma que eu encontrei o clube agora, pela forma que a direção me deu a ideia do clube, está bem diferente e nós temos muito mais condições de uma situação muito melhor do que aquela que vivíamos em 21. Filipão, justamente sobre essa conversa que você teve com os dirigentes, né? O que mais te chamou a atenção no contato com o presidente, com os dirigentes do departamento de futebol? E sobre carreira, sobre futuro, aos 76 anos de idade, Filipão definitivamente deixa de ser treinador e vai assumir essa pasta de coordenador e fica nela até o tempo que for possível no Grêmio? Ou você ainda almeja lá na frente, em outro clube, no Grêmio, ou seleções, voltar a ser técnico? Não, eu não quero voltar a ser técnico, porque quando eu conversei com o presidente, eu disse, eu vou tomar essa parte administrativa e eu tenho que aprender também. Eu nunca fui administrativamente colocado ou conhecedor de algumas coisas que eu preciso saber desta área. Então, eu vou fazer a minha parte administrativa, aprendendo gradualmente com algumas coisas. Vou procurar auxiliar a parte de campo à medida que for solicitado e à medida que eu possa participar de alguma coisa, porque a parte de campo é a parte do humano. Ele sabe o que deve fazer e o que precisa. E o que precisar da parte administrativa, que é a parte que eu vou aos poucos conhecendo, eu vou fazer. Já conheço alguns projetos e algumas determinações quanto à base, quanto à parte administrativa do clube, o que é que precisa ser feito, ou o que é que já está sendo feito, visando um objetivo. E aquele objetivo que é o ideal que nós idealizamos, seria procurado pelos dirigentes, ou por alguém que aqui estivesse, por outro qualquer, e eu entendi que é um objetivo que é muito bom de ser atingido, difícil de ser atingido, mas podemos conseguir. E que eu estarei junto com esses objetivos, em razão de que eu vejo o presidente, vejo os diretores, vejo as pessoas que trabalham aqui querendo o bem do Grêmio, não o bem pessoal. Tudo bem, Filipão? Tudo bem. Boa tarde. Você citou aí em um trecho dessa última resposta, a parte do campo é com o Mano Menezes. Claro. Queria saber aí como é que foram as conversas entre vocês dois, agora você voltando como coordenador técnico, o Mano como treinador, e eu tive a oportunidade de questionar ao Mano e ele abriu as portas para você. Como é que vai funcionar e como é que foi delimitado esse trabalho? Filipão, Mano Menezes, Filipão. Não foi delimitado, já está definido. Eu sou da parte administrativa e eu poderei atuar em alguns detalhes quando solicitado, se for solicitado. A parte de treinamentos, de jogos, de decisões, de algumas decisões, é a parte do Mano, e ele sabe que eu vou ter a parte administrativa, que eu possa, uma vez ou outra, em uma contratação, emitir um parecer, numa situação qualquer, emitir um parecer, desde que solicitado.
eu não sou a pessoa que vou trabalhar com os jogadores. Então, solicitado, eu estarei pronto para ajudá-lo em todos os momentos que, por acaso, houver necessidade. E nós não tivemos muito contato. Nós tivemos um contato mínimo no dia que eu conversei com o presidente há uma semana atrás, 4, 5 dias atrás, e nós já tínhamos tido outros contatos, mas não esse visando o Grêmio. E é normal a relação, e nós sabemos disso. O Mano vai tomar conta da equipe como qualquer treinador, como o treinador que é do Grêmio. E eu sou administrativo. Eu não tenho que entrar numa questão de equipes de treinamento. Solicitado, posso emitir um parecer. Naturalmente, vou emitir grandes pareceres ou situações diferentes com a base, com os treinadores da base, com situações que nós vamos pontuar alguns trabalhos, e aí eu vou emitir parecer. Ouve, aceita aquilo que eu já vivi, a experiência que eu tenho, quem quiser aceitar. Então, aí é naturalmente o que nós já combinamos e que eu posso dizer a vocês, eu nunca fui um administrativo e vou aprender. Felipão, você é um profissional que tem o respeito dos grandes jogadores a nível mundial. Sim. Constantemente viralizam vídeos do Cristiano Ronaldo falando sobre o senhor, abraços quando o senhor encontra o Cristiano Ronaldo, por exemplo. A pergunta para o senhor hoje é a seguinte: logo o senhor embarca para Maceió, vai encontrar os jogadores, o Mano Menezes. Uhum. Você vai participar de alguma preleção e, se for participar, vai falar alguma coisa no discurso que pode adiantar para a gente, para os jogadores? Não, eu não. Eu vou ser um ouvinte também, se por acaso, na situação que envolve o Grêmio, nós formos como diretivos incluídos numa preleção, ouvindo a preleção do treinador. Mas quem comanda o Grêmio não sou eu, é o Mano. Então posso ouvir se for solicitado ou se for normal, não sei se é normal, os diretores participarem, e pronto, só vou ouvir. E agora, conversar com o jogador, ter amizade com os jogadores, como alguns que eu já vivi aqui dentro, como outros que já foram meus jogadores e tudo mais, isso é normal. Vai continuar sendo assim, porque não são só aqueles que foram, mas sim os que não foram que eu preciso aprender a conhecer. Então, eu vou participar na medida do possível, ouvindo bastante e falando menos. Boa tarde, Felipão. Sobre a questão da tua ligação com as categorias de base, queria saber se o senhor qual vai ser de fato a tua função na ligação dos jovens da categoria de base com o principal, se tem um pedido da direção relacionado a isso e se há um desejo que mais jogadores das categorias de base façam parte do time principal. O desejo é de todos os times, não só do Grêmio. Isso é mundial, que todas as categorias de base produzam jogadores para que esses jogadores identificados com o clube subam o mais rápido possível. Mas não existe um detalhe específico da parte administrativa dizendo que, olha, eu vou assistir jogos, eu vou assistir alguns treinos, eu vou ter junto com as pessoas representatividade para nós montarmos alguma situação envolvendo técnicos, envolvendo trabalhos. Eu vou passar isso a eles, mas não existe nada de que a direção tenha dito que eu vá apenas cuidar, vá trazer os jogadores para a categoria profissional. Aos poucos a gente vai identificando e vai tendo colaboração, entendimento com as categorias de base que precisa ter. Boa tarde, Filipão, tudo bem? Bem. Duas perguntas bem rapidinhas. A primeira, tem algo da experiência que o senhor teve no Atlético Paranaense como diretor técnico que traz agora para o Grêmio, nessa nova função? Também se pudesse falar um pouco sobre teu reencontro com o CSA, que foi o time no qual o senhor começou como treinador. Obrigado. Bom, deixa eu te dizer que no Atlético Paranaense nós estávamos por trás de um treinador jovem, de um treinador que estava se lançando numa equipe como o Atlético Paranaense profissionalmente, que é uma equipe de grande porte no Brasil, e aqui no Grêmio não. No Grêmio nós temos um Mano que é totalmente diferente, portanto eu não tenho
não tenho mais ou menos o trabalho igual do Atlético, tá? Sobre o CSA, bom, CSA é um clube que eu tenho no meu coração também, porque quando eu jogava aqui, o Valmir Loruz, nosso ex-colega, nos leva para o CSA, nós fomos campeões, jogando pelo CSA, foi a única vez que fui campeão. Meu Deus, eu acho que eu não jogava tanto. Campeões pelo CSA, depois começamos como treinador no CSA e voltamos ao CSA para uma nova etapa mais tarde, mas depois tivemos problemas familiares e voltamos. Eu gosto de Maceió, foi um lugar diferente, foi um lugar muito bonito, pessoas com as quais eu convivi, que eu ainda hoje mantenho relações e de amizade, e é um local fantástico. Então, muito bom eu voltar ao Grêmio e vou voltar a jogar contra o CSA. Precisamos ganhar, precisamos fazer pontos, precisamos ter uma atuação tranquila, boa, e lá em Maceió, um lugar que eu tenho com boas lembranças, muito boas. Felipão, aqui. Queria perguntar para o senhor a respeito da sua transição de técnico para coordenador. Como é que foi esse processo? Como está sendo, né, que o senhor está aprendendo, tem dito para nós, como está sendo esse processo? E o senhor também é uma referência como técnico para muitos profissionais dessa área. Eu queria saber a opinião do senhor a respeito da informação da imprensa europeia de que Carlo Ancelotti pode assumir a seleção brasileira. Se puder responder as duas, por favor. Obrigada. Bem, como eu posso dizer que como técnico, já participei em seleções como a do Kuwait, como a de Portugal. Nessa reserva de mercado, acho bobagem. Condição de trabalho de uma pessoa que, se ela é boa aqui, é boa na China, é boa no Japão, é boa em qualquer lugar. Nós não temos que ter medo de ninguém. Se somos bons, ou somos melhores, ou aprendemos com quem é melhor que nós. Se o Carlo Ancelotti, se ele vier a treinar o Brasil, muito bem recebido, será muito bem recebido. Aliás, vamos tratá-lo como ele merece realmente. E pelo que eu conheço do Carlo, ele é um técnico espetacular e uma pessoa espetacular. Não vejo que nós tenhamos que blindar só treinadores brasileiros, só isso ou aquilo, não vejo não. Porque nós saímos daqui, vamos trabalhar fora, e aí achamos muito legal e queremos a reciprocidade dos que estão lá fora. Então vamos dar a reciprocidade também, se por acaso for assim. E quanto à minha questão de trabalhar na minha área, esta nova área, eu posso dizer para ti que eu estou tateando. Eu não sei ainda algumas coisas. Posso, quem sabe, errar em algumas oportunidades, e outras eu ainda vou aprendendo e vou fazer o possível para que o Grêmio seja o beneficiado da minha nova ideia de trabalho que eu estou tendo. Não vou trabalhar mais no campo mão por muitas razões, e então vou ter que pensar um pouco diferente daquilo que eu era como técnico. Se pedisse mais, é isso? Boa tarde, Felipão, tudo bem? Tu deixou bem claro. Tudo gente nova aqui, hein? Pelo amor de Deus. Não, tem um lá que eu conheço. Prazer, Felipão, prazer. Tu deixa bem claro que não vai estar, é claro, no comando técnico, porque é o Mano Menezes, e que sempre quando for consultado, sempre quando pedirem os teus conselhos, tu vai falar tecnicamente sobre o time. E eu gostaria de te perguntar o que tu acha desse time do Grêmio. É claro que você, como bom gremista, deve ter assistido o Grêmio desde o início da temporada, com o Campeonato Gaúcho e agora o início do Campeonato Brasileiro. Como tu vê esse time tecnicamente, como tu avalia as opções que o Grêmio tem, tanto, é claro, com os 11 ali que geralmente jogam, como também do elenco, a tua visão sobre isso? Tecnicamente, muito bom time. Mas numa equipe de futebol não só existe tecnicamente, existem outros aspectos que devem ser embutidos numa equipe para que se transforme numa equipe realmente muito forte. E isso, o Mano tem essa virtude e faz com grande capacidade algumas coisas que eu,
como treinador também, antigamente, achava que era importante para a equipe. Acho que o Mano, aos poucos, vai ajeitando essa equipe. Então, nada contra, mas já vimos 1 ou 2 jogos agora dessa sequência, com linhas mais próximas, com jogadas trabalhadas, com ensaio de jogada, principalmente na bola parada, que aconteceu o gol, por exemplo, lá contra o Vitória. Uma série de coisas assim que eu acho que vão ser embutidas, vão ser dadas como ideias aos jogadores, e os jogadores entendendo e trabalhando bem, o Grêmio só tende a melhorar. Felipão, tudo bem atrás das câmeras aqui? Sim. Quando o Grêmio anunciou o seu nome, a galera, o torcedor, o imaginário, sempre pensa em vestiário, liderança, o seu papel de influência, tudo aquilo que o Felipão construiu ao longo da sua carreira. Mas hoje aqui nessa conversa que o senhor está tendo conosco, o senhor falou muito sobre o seu papel administrativo. O senhor falou muito sobre exercer uma função administrativa. E isso, generalizando, evidentemente, parece que o senhor sentará numa mesa e ficará em cima de relatórios e não vai para campo e não vai falar com ninguém e não vai ter essa liderança. Eu queria que o senhor explicasse qual é o seu trabalho, até porque a coordenação técnica é algo novo para essa gestão do presidente. Não, eu vou percorrer todos os recintos do Grêmio. Aliás, eu já estou percorrendo, eu conheço alguns, não conheço outros, algumas coisas estou sabendo, outras não, vou vendo, mas não vou ficar só sentado numa mesa, vou ter claro situações em que eu vou estar no campo, situações em que eu vou estar observando algum treinamento, não só do profissional, mas de outros treinadores. Eu vou participar muito mais quando solicitado por treinadores mais jovens, para que eu possa dar um parecer técnico. Vou colocar algumas situações de treinamentos, ou de o que aconteceu comigo quando houve isso, quando houve aquilo. Eu vou estar presente em muitas situações, mas eu não vou estar presente, já digo bem, não vou estar presente dizendo coloca esse, coloca aquele, tira esse, tira aquele, faça isso, faça aquilo, porque não é da minha função. Então, posso emitir pareceres. Ouve, escuta quem quiser e trabalha e faça aquilo que quiser, quem achar que vai melhorar com isso. Mas eu não vou estar sentado somente numa mesa, não. Eu vou estar muito mais pelos corredores e andando para cá e para lá, e daqui para o nosso Eldorado, para algum outro lugar, mas alguns jogos também, isso desde já quero dizer a vocês, que em alguns jogos, mais de 50% por aí, eu não vou estar presente fora daqui, por uma situação que já conversamos com o presidente, já conversamos com a direção, porque também já estamos velhinhos, né? Luiz Felipe, boa tarde, seja muito bem-vindo, prazer te reencontrar, Felipão. Uhum. A tua vinda para cá... Prazer é meu. A tua vinda para cá agrada toda a torcida do Grêmio, eu tenho certeza, Obrigado. E agiganta o nosso trabalho. E aí eu te pergunto, com toda a tua experiência dentro e fora de campo, a gente sabe que também tu és um excelente gestor, um baita do empresário também. O que ainda te motiva, né, a trabalhar no Grêmio? É um cara que já conquistou quase tudo. O que pesou contigo, com a família, para vestir de novo a camisa do nosso glorioso Grêmio? Eu tenho que morrer. Todo dia a gente tem que se levantar com uma vontade muito grande e buscar alguma coisa diferente, e ir atrás de algo. Uma vez me perguntaram, Felipe, tu já foi campeão mundial, agora pode parar. Não interessa, foi campeão, passou, vai atrás de outro objetivo. Então, o que me objetiva estar aqui é que eu posso ajudar o time que eu fui beneficiado na minha vida por ser gremista, por estar dentro, por desde criança ter sido gremista. Estive aqui já 4 vezes, então é muito bom. Posso ajudar o Grêmio? Acredito que posso ajudar o Grêmio e vou ajudar na medida do possível, dentro dos meus conhecimentos, dentro daquilo que me foi ensinado como técnico também, como professor de educação física. E a motivação é de que também, se tu não tiveres nada para buscar, para informar, para ir atrás, para ter novidade, então eu acho que tu já deixou de existir. Então eu tenho motivação, eu vou estar junto o máximo possível, eu vou estar presente nas boas e nas ruins situações. Então o que me motiva é porque não tem situação ruim, só tem situação boa, principalmente em termos de Grêmio, só coisas ótimas, e que eu quero dar ainda um pouco da minha experiência e viver um pouco mais disso com o grupo que tem
e que vai seguir em frente. Filipão, disse que o teu no Filipão, pô, eu vou voltar e vai ser agora, não vou nem pensar muito como é que chega esse convite para ti. E, se me permite outra, o que significa o Grêmio pro Filipão? Muitas das vezes que eu vim ao Grêmio foram situações diferentes. Uma vez eu vim ao Grêmio quando eu era treinador do Juventude e o seu Verardi, o falecido seu Verardi, me convenceu a atravessar o campo a assumir o Grêmio. Outra vez eu vim ao Grêmio quando eu estava mal, porque o Dr. Fábio foi a São Paulo e me disse, vais comigo para o Grêmio. Outras vezes o Grêmio precisava de um técnico e eu aí então estava presente. São situações que uma é diferente da outra, né? O Grêmio para mim é como eu agora há pouco eu estava conversando, é um amor, é aquilo que eu sempre gostei desde criança, é o clube que eu sempre gostei desde criança, e nós estávamos falando agora ali que não existe quem mude de clube. Aí alguém me disse, não, só por amor. Difícil, mas, em todo caso, acredite, o Grêmio é carinho, é amor, é dedicação, é bom, é amizade, é tudo na vida que a gente pode ter de desejo que a gente queira. Então, o Grêmio para mim representa isso, e eu quero, mais uma vez, convidado agora pela direção, dar uma retribuição ao Grêmio, a melhor possível, e tudo aquilo que eu puder dar de melhor eu vou fazer neste meu novo cargo. Filipão. Cada final do mês de dezembro, final de janeiro, os meus netos lá em Portugal. Eu não iria falhar novamente, porque quantas vezes eu disse que eu iria, e eu treinando as equipes ou ia para um outro lugar, eu não fui. Aí eu disse, não vou deixar de cumprir essa ideia. Então, o presidente também tinha outras situações para resolver e ficou para mais tarde. Nós fomos protelando o assunto para chegarmos a esse momento. E até em cima do que o senhor está falando, a negociação começou antes mesmo da contratação do Mano? Ou não, foi depois? Primeiro veio o treinador, aí bom, agora vamos conversar com o Filipão. Não, foi antes. E quando o presidente me disse que ele teria a possibilidade de contratar o Mano, a primeira coisa que eu disse, ótimo, porque o Mano conhece, o Mano é da casa, o Mano é um treinador que tem o Grêmio nas mãos. Então, eu não tenho problema nenhum. Eu trabalharia com qualquer pessoa, mas com o Mano mais ainda pela amizade que já temos há muito tempo. Então, independente do que o Grêmio fizesse, nós estávamos tratando. Mas quando me foi passado o nome do Mano, não é que eu concordei, eu achei maravilhoso. Filipão, tudo bem? Tudo bom. Boa tarde. Deixa eu te fazer duas questões também. A primeira, esse sentimento do gremista, assim, qual é a tua maior lembrança das outras passagens que você teve pelo clube? Imagino que sejam várias, mas se você puder destacar uma. E outra, qual é a parte que vai dar aquela coceirinha e como evitar que não dê de tá vendo um jogo daqui a pouco e ter que conversar com o Mano que foi tão elogiado e ter essa possibilidade? Eu tenho que me conter. Eu sou sabedor disso. Eu tô aqui, eu tenho que me conter, eu sei disso. Então, eu já quando saí para esse cargo, de casa com essa ideia, eu já sabia que eu tinha que fazer isso e eu vou fazer. Porque eu tenho um controle bom quando eu quero. Pronto. Só quando eu quero. Então, o que eu vou te dizer? Do Grêmio, o que eu lembro? Eu lembro, umas coisas assim, eu lembro que eu fui contratado pela primeira vez para o Grêmio pelo seu Verardi, no campo do Caxias, que nós jogamos contra o Grêmio no campo do Caxias, Juventude e Grêmio, porque existia um problema lá. E o Sérgio Tomazoni, que era meu presidente do Juventude, me disse, mas, pelo amor de Deus, eu me lembro do momento, um sonho, porque eu, quando fui jogador, eu queria jogar com essa camisa, mas era brabinho, então
né? Não, joguei bem. Eu jogava bem, joguei no Caxias e muito bem, no Aimoré, joguei no CSA, então, Novo Hamburgo, eu não era tão ruinzinho, mas eu queria essa aqui. E quando vim como treinador foi ótimo, é um momento que eu não esqueço, mas eu não posso esquecer do gol de pênalti do Dinho, que ainda há poucos dias conversamos lá em Xangri-Lá, na praia, eu e o Dinho. Eu não posso esquecer de como é que surgiu o gol. O Alexandre Xoxó, que era o ponta esquerda da nossa equipe, que driblava nos treinamentos, fazia gato e sapato do Arce, e que eu dizia pro Rivarola dar uns tapas no Alexandre, foi o Alexandre que pegou a bola contra lá, driblou 4, 5 e cavou o pênalti. São coisas, são detalhes mínimos, mas o detalhe principal que tu me pergunta é o do seu Verardi me abraçando no campo. Isso eu nunca vou esquecer, porque foi o complemento de um sonho que eu tinha como jogador de futebol, mas que não consegui, e que depois consegui como técnico. Felipão, tudo bem? Tudo bem. São tantas perguntas, né? Você é uma figura mundialmente reconhecida. O senhor deixou bem claro sobre o seu trabalho, né? Até na pergunta do Matheus, não vou ser um trabalho burocrático, vou estar em várias situações dentro do Grêmio. Deixou claro que não vai trabalhar no campo. Mas quando seu nome foi anunciado, o torcedor gremista já imaginou automaticamente você no vestiário, pela sua capacidade de construção de vestiário. A pergunta que eu te faço, uma delas é: o senhor vai atuar no vestiário com os jogadores diretamente, essa questão motivacional, que o senhor sempre foi muito bom, essa questão de puxar os jogadores para cima, para uma vitória? Não vai ter campo, isso deixou bem claro, é do Mano. E vestiário, o Filipão vai colocar a mão? E o senhor me permite só mais uma antes de responder. O senhor falou que vai se conter para não colocar a mão onde não deve, onde não for chamado, mas como evitar que a torcida, uma hora ou outra arquibancada, digamos que os resultados não apareçam, como evitar que a arquibancada peça o Filipão? Bom, eu vou ter que dar um jeito nisso. Eu não vinha aos jogos do Grêmio quando aqui estava, porque meu filho é gremista, tem cadeira aqui, e vinha assistir os jogos e dizia: pai, vamos junto. Eu digo: não posso ir. Não posso, porque não devo, por alguma razão. E aí eu não vinha. E agora eu vou ao vestiário normalmente, se for praxe da direção e se for do entendimento de que o Felipe pode estar no vestiário junto com o Mano, sem atrapalhar e com a ideia de que pode ajudar em alguma oportunidade. Se não for assim, eu não vou. Mas, como já falamos com o Rossato, tu podes ir para uma pequena despedida, uma pequena conversa, uma pequena palavra com o pessoal, como normalmente é em qualquer clube. Eu vou desta forma. Poderei ir de outra forma quando solicitado pelos dirigentes da comissão técnica. Porque aí, então, podemos atuar. Se não for assim, não. Eu vou como um integrante da comissão administrativa do que sou atualmente. Eu tenho que saber o meu lugar. Boa tarde, Filipão. Tudo bem? Podcast. Acompanhando como torcedor, né, nos últimos anos, qual a tua percepção sobre o que falta para o Grêmio retomar o caminho das conquistas a nível nacional e continental? Obrigado. Boa pergunta, boa pergunta. Em desvantagem enquanto a maioria dos clubes, os clubes grandes de São Paulo, Rio, em relação financeira. Nós temos uma diferença nesse aspecto, nós temos diferença na contratação, nós temos que investir um pouco menos, nós temos uma série de detalhes que temos que analisar. Mas não, à medida que se nós formarmos uma equipe competitiva e que esse ambiente vai se alongando e vai crescendo e coisa e tal, nós vamos chegar a disputar os títulos que nós queremos. Coração, vontade, determinação, situação para querer acrescentar alguma coisa na tua vida. Não depende só de ti, depende de um grupo todo de jogadores, depende de um grupo todo de pessoas que vão trabalhar para se sentirem bem. Aqui, Filipão, boa tarde. Seja bem-vindo de volta ao Grêmio, é uma honra falar com o senhor. Obrigado por tudo como gremista. E gostaria de citar também o Cacalo, que deve estar feliz lá em cima com a sua volta. Eu vou trabalhar, eu já disse pro Rossato, eu vou de vez em quando fazer como o Cacalo fazia.
bem quietinho. E é exatamente nesse tom a pergunta, se também está nos seus planos, o senhor já falou sobre as suas funções, mas também fazer essa gestão de grupo, chegando no jogador, porque o senhor tem muita experiência e é o jogador que, no fundo, resolve os jogos, né? Muito obrigado. Claro que eu pretendo ser o Felipe que sempre fui. Hoje, numa parte um pouquinho menos na parte de futebol do que eu como treinador. Mas eu não posso mudar, eu não vou mudar nada do meu ser, da minha forma de trabalhar com as pessoas, do meu querer ser amigo das pessoas e principalmente de qualquer um dos jogadores que eu vou trabalhar aqui no Grêmio. Eu vou ter oportunidade de... Há pouco eu perguntei ao Rossato se o meu amigo, que às vezes é um pouco... O Pavão estava no departamento médico, eu ia visitar o Pavão, conversar com o Pavão, porque ele jogou comigo no Atlético. E é meu amigo. Quer dizer, então eu tenho prazer de revê-lo, não como jogador, como pessoa. E aí eu vou agir aqui dentro do Grêmio, como sempre agi com todos os jogadores, independente de A, B ou C, nome, se eu sou tenho mais amizade, tenho menos amizade com esse jogador. Eu vou continuar sendo assim e espero que eles me entendam e façam, e que muitas vezes se eu puxar a orelha de um, é porque aquele ali é meu amigo e me deu a oportunidade de falar com ele. Então, lá no Atlético Paranaense, eu conversava toda hora com o Thiago, porque o Thiago tinha sido meu jogador no Palmeiras, e eu tinha amizade com ele, eu dizia, esse aí podia dizer porque ele era meu amigo do Palmeiras. Então, claro que eu vou ter que conquistar essas amizades. Eu vou fazer o possível para ser o Felipe sempre foi. Então, não quero modificar nada e quero a amizade de todos que eu vou conhecer aos poucos dentro do Grêmio. Então, e principalmente, dizer ao nosso torcedor que tô agora, pois depois de sair esse tempo todo, que eu estou ouvindo bastante o que eles estão falando. Se quiserem falar, eu vou ouvir, mas é em prol do Grêmio, a favor do Grêmio. Eu venho também trabalhar com o Grêmio porque eu gosto do Grêmio. Eu sou gremista e me sinto bem. E o futebol é a minha vida. Então eu agradeço 1000 vezes na minha vida porque o futebol me deu tudo isso, essas amizades, esse carinho, esse ambiente. Obrigado, Felipão. Grande Filipão, hein? Grande Filipão. O Grêmio tá com pessoas sérias, o Grêmio tá em boas mãos. Eu fico tranquilo. Se o Grêmio tem que dar o Grêmio pro Filipão, que eu sei que ele vai cuidar bem, tá? Eu sei que ele vai cuidar bem. O Filipão é amigo do Mano Menezes, vamos parar com essas brigas. Que isso? Nunca tiveram briga, tem foto deles se abraçando, são amigos. Essa imprensa, olha, essa imprensa consegue botar crise até onde não tem, cara. Já não basta problemas dentro de campo, agora vão achar fora de campo? Não. O Filipão tá certo, deu respaldo pro Mano. É claro que ele vai ajudar, pessoal. Ele deu respaldo. Tá certo, Filipão. O Grêmio vai ganhar a Sul-Americana, tá, pessoal? Eu tô iludido.